Zé, lógico que a gente brinca e tal, mas além da filosofia e de todo o seu conhecimento e tal, é claro que também é seu conhecimento, mas você tem um trabalho um pouco mais aprofundado na psicanálise, né? Isso. Você faz um trabalho particular com pessoas também e tal. Uhum. Como que foi entrar nessa área? Ou se veio em conjunto com a filosofia e dali você foi desenvolvendo essa especialização, não sei se eu posso dizer assim, dentro da psicanálise? Conta um pouquinho pra gente a diferença também, o que é a psicanálise, o que difere a psicanálise de outras formas, não sei se é tipo uma terapia, como é que funciona. Explica um pouquinho pra nós. Então vamos lá, assim, já antes da faculdade já tinha lido alguns escritos do Freud, né? E eu, assim, sempre me dediquei muito à leitura do Nietzsche, né? O filósofo alemão, Friedrich Nietzsche. Então, assim... O Nietzsche tem algumas pegadas dentro da educação física, a gente estudou Nietzsche na faculdade de educação física. Sério? Professor de filosofia. Ah, que legal. Algumas coisinhas bem legais, assim, que o professor trazia, era um professor bem bacana. Ele trazia algumas sacadas, assim, sabe, que se encaixavam dentro da nossa área. Lógico, eu não sou aprofundado e nem tive nunca um estudo muito dentro da filosofia, mas são nomes assim comuns. Sim, porque o Nietzsche é o cara ali da afirmação da vida, da potência da vida, do corpo, inclusive. Talvez então, por isso que esse professor puxa, tudo a ver. E assim, o Nietzsche também aprofunda muitas questões envolvendo a questão do ressentimento. Ele se declara como sendo um psicólogo, né? E assim, é lógico, esses estudos também me levaram ali ao Freud, só que o Freud não foi um cara no qual eu me aprofundei muito, né? E aí, então, eu passei a estudar mais, né, psicanálise junto ao Instituto, né? Passei ali por uma formação teórica, né? O exercício de psicanalista, ele não é reconhecido como uma profissão em si, mas ele é reconhecido legalmente como uma ocupação. Então há uma discussão, um debate jurídico assim difícil de dissociar, né, entre o que é ocupação e profissão, né? Mas enfim, se exerce, né, como ocupação. Então, lendo os estudos do Freud, assim, eu me via muito, né, com as questões envolvendo o inconsciente, as pulsões, como que também, falar aqui em linhas gerais, né, como que muitas experiências, né, na nossa primeira infância ali, né, que não são assimiladas por nós, que não são muito bem compreendidas por nós, vamos utilizar até a palavra trauma aqui, como que tudo isso, assim, nos afeta durante todo o curso da nossa vida. E muitas vezes sem que a gente perceba, né? Nos afeta, por exemplo, no trabalho, nos afeta, por exemplo, nas relações que nós temos com as outras pessoas. E diante dessas dificuldades que não são compreendidas por nós, a gente acaba que, utilizando uma expressão do Freud, né, tendo dificuldade em trabalhar e amar, né? Ou seja, de seguir o curso da vida, de conseguir levar a vida sem esse conflito psíquico, né? E é aí que entra a psicanálise. Eu, por exemplo, daí, quando estava estudando, passando por essa formação teórica, né, no Instituto, eu não tinha pretensão de clinicar, ou seja, de atender pessoas, de analisar pessoas, né? Mas só que o que há de mais fundamental na formação de um psicanalista é, acima de tudo, ele ser analisado, né? Ele ser submetido a esse processo terapêutico, esse processo analítico, né? E assim, comecei a fazer terapia, tive questões envolvendo ansiedade, né? Passei por eu também tomei remédios e tal. Caramba! E durante a análise, eu fui me estranhando primeiro, né? Caramba, eu sou assim, eu sinto isso. Puxa, foi isso que aconteceu. É aqui que eu tô com a dificuldade. Você começou a se conhecer melhor. Isso. Através do psicanálise. Primeiro, eu assim, sempre costumo dizer que primeiro, na realidade, você se estranha, você se desconhece. E assim, é um movimento muito semelhante
vamos dizer assim, da filosofia, porque para você realmente ser inserido na dimensão filosófica, você tem que se permitir se ver como um ignorante, ou seja, aquele que realmente não conhece de tudo, que é o princípio lá da sabedoria socrática, né? Que a gente conversa muito com os alunos assim, que é o só sei que nada sei, né? Que é reconhecer os limites do seu próprio conhecimento, né? E quando eu comecei a fazer análise, eu falei, caramba, o quanto que eu não me conheço, né? O quanto que eu desconheço acerca de mim, o quanto que eu realmente eu não sei o que eu quero, sabe? Você começa a desconstruir muitas coisas, muitas ficções, muitas fantasias que nós alimentamos acerca de nós mesmos, né? Então, assim, é muito simples o que eu vou falar aqui, mas eu acho que define o que é a essência da psicanálise mesmo, que é a cura pela fala. Né? O psicanalista ele vai trabalhar com você, né? As pessoas que nos procuram, por exemplo, elas estão passando por um sofrimento psíquico muito intenso, é uma ansiedade, às vezes problemas de relacionamento, enfim. Mas a cura pela fala parece ser algo simples, mas reflete justamente a essência da psicanálise, né? Porque no setting analítico, né, você tem ali, o psicanalista não vai ter uma escuta meramente passiva, né? É lógico que ele interpreta, ele direciona, mas acima de tudo ele ouve, né? E esse silêncio que não vai atravessar todo o processo terapêutico, assim, ele é muito importante também, até para que o analisando, ele ouça a si mesmo. Porque se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, na correria e tal, a gente não se ouve. Não, a gente liga o automático, como naquele filme O Clique, se alguém assistiu vai identificar. É incrível esse filme, é muito massa. Porque quando ele bate com alguma empecilho da vida, né, tipo, é automático a vida dele mudar até um ponto que esteja as coisas andando normal de novo, só que muita coisa ele perdeu, porque estava no automático, né? Ele programou para ele não ter aquele, digamos assim, sofrimento ou alguma coisa ruim do dia, ele passa direto, né? Ele clica assim e passa direto porque ficou no automático. Ele não tem poder sobre aquela situação, né? Ele só passa e a vida, nada acontece de importante, assim, naquele momento do filme, né? É muito bom esse filme, cara. É um filme já antigo do Adam Sandler, né? Sim. Só que é muito legal. É um filme bem, bem bacana. Isso mostra o quanto que a gente não para se ouvir. A gente se fala tanto hoje, por exemplo, de lugar de fala, né? A gente às vezes até pode falar, de repente, com um amigo ou outro sobre o que está acontecendo, sobre o que está se passando, mas a gente não compreende muito bem e muitas vezes não se permite ao confronto, né? Ao confronto, acertar as contas consigo mesmo, acertar as contas com as suas pulsões, com seus afetos, com o seu passado, né? E a gente não rompe. Assim, a gente está vivendo aqui, tá o passado, né? Aquilo que a gente viveu, tá aqui com a gente, né? O Oséias pequenininho lá, né? O bebezinho do colo. Sim. O que começou a dar os primeiros passos, né? O adolescente, tudo isso aí tá aí na gente, né? O Oséias do presente e o Oséias do futuro também, né? Futuro aqui falando em projeções, aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente fantasia, tudo isso tá na gente. Parte, E ali no setting analítico a gente vai aprendendo, né, a elaborar tudo isso com o auxílio também do analista. É lógico, se trata de uma linha, né, psicoterápica, né? Sim, a psicanálise vai trabalhar com a noção do inconsciente, né? Agora, eu gosto de uma afirmação de um psicanalista, do Contar Caligares, estava conversando com uma amiga esses tempos a esse respeito, e ele diz o seguinte, que o psicanalista é psicanalista, psicólogo é psicólogo e psiquiatra é psiquiatra. Né? Isso eu queria falar, eu tinha até anotado para a gente discutir um pouquinho, porque são profissões diferentes que tratam de partes diferentes da consciência, dos sofrimentos pessoais de cada um, de formas diferentes, né? Mas que dialogam entre si. Assim, dialogam entre si, né? Mas tem muito debate, é lógico, entre também essas linhas, mas o psiquiatra, ele é um médico, né? E ele vai tratar,
vai tratar a doença do indivíduo, né? A partir de todo o seu conhecimento biológico e medicinal, né? Fisiológico, e ele tem também a autorização ali para prescrever, né, medicações. Só que um psiquiatra mesmo, se ele quiser exercer a psicanálise, ele pode passar por esse mesmo processo. Ele pode ter um trabalho de estudo aprofundado como uma especialização dentro da psiquiatria com um trabalho de psicanalista. Tanto que existe, né? Há muitos psiquiatras que, inclusive, abandonam a medicina aí, né, trabalhar com para exercer somente o ofício, a ocupação de psicanalista. Né? Enfim, mas no caso, por exemplo, o psicólogo, né, você tem, não necessariamente você vai trabalhar com a questão ali do inconsciente, né? Você vai trabalhar a questão dos processos mentais. Tem, por exemplo, uma linha que é, falando aqui bem geral, tá, pessoal? Que é a linha da terapia cognitivo-comportamental, que vai trabalhar a partir das disfunções cognitivas. Então, quando você está falando de disfunções cognitivas, né, é uma pessoa que, de repente, tem lá uma questão envolvendo o transtorno de déficit de atenção, né? Os comportamentos. Isso. Vamos trabalhar aqui, vamos ver o que dá para fazer. Uma pessoa que sofre com síndrome do pânico, né? Até, por exemplo, né? Na educação física, Zé, a gente tem uma área de estudo também que é psicomotricidade, e tem uma específica que é psicomotricidade relacional. Estuda bastante essas questões assim, de como o indivíduo se comporta dentro das práticas de atividade física. Existem formas de aplicações de N tipos de atividades para você analisar o comportamento dos alunos, clientes, indivíduos que estão ali na sua aula. É usado também como terapia, que trabalha dentro dessa parte, assim, como você vê, e você, no caso ali, é o analisador, né, da situação, e como que a pessoa se comporta dentro da atividade. Por exemplo, alguém que não se sente bem em uma atividade muito externa, é normal que, se você está brincando com um bambolê, com essa criança, desse adulto, ela pegue sempre dentro desse arco, por exemplo, põe o arco no chão e senta ali dentro, porque em volta dela é como se estivesse fechado e ela está segura dentro daquele lugar. Legal. Muito legal, é um dos estudos bem bacanas, assim, que dá uma conversada aí com a área da psicanálise, que é a psicomotricidade relacional. Bem legal também. Então, exato. E você vai, então, ter, né, dentro da área de saúde mental aí, diversas linhas, né, psicoterápicas. Então, eu estava vendo um psiquiatra esses dias falar, por exemplo, no Roda Viva, e ele dizendo que, para, por exemplo, determinados pacientes que necessitam de uma terapia, de um acompanhamento psicoterápico, para alguns ele vê assim, olha, esse aqui, olha, você deveria procurar um psicanalista. Específico. Então, e a psicanálise é também uma linha dessas. Por exemplo, eu, né, diante das minhas especificidades ali, eu quis procurar a psicanálise, né? E é o que realmente está me ajudando, né? E o que é fundamental, né, falando ali da ocupação do psicanalista para exercer, é ele ser analisado, né, ele passar por esse processo, ser supervisionado também por um psicanalista mais experiente. Por exemplo, né, no caso eu atendo pessoas, eu sou supervisionado por um psicanalista mais experiente que vai supervisionar os meus casos, né, os meus o que eu estou analisando. E também o estudo teórico que é contínuo, né? Mas é algo assim que envolve muita coisa, que tudo isso que a gente falou é um passant. É só, né? por cima pra gente entender. Eu também estou aprendendo aqui com todo mundo. A gente vê hoje, principalmente na escola, a gente trabalha com jovens, né? Tanto adolescentes, pré-adolescentes e tal, e nós vemos muitos casos, né, de alunos que têm crise de ansiedade, casos depressivos, casos de até tentativas de suicídio que a gente vê na escola, que são jovens que estão passando por alguns sofrimentos, né, pessoais, assim, por crise de existência, tudo mais,
que eu acho que é natural, assim, de uma idade, mas que foi muito prejudicado, principalmente no tempo da pandemia, esse tempo de distanciamento social. E você acredita, entendendo aqui um pouquinho mais ou menos o que você falou, que a psicanálise poderia ser uma potente forma de auxiliar e ajudar esses jovens, adolescentes, em tratamentos, assim, para que essas pessoas possam ser analisadas e talvez ter esses casos melhorados ou até revertidos? Assim, porque vamos parar para pensar nesse período de pandemia, né, pelo qual todos nós passamos, né, e todos nós sofremos. Muito. Né, cada um no seu particular. Cada um no seu particular. Teve um baque, né, de aprender coisas novas, de reinventar e passar por dificuldades. Estamos nos reorganizando, nos reestruturando, né, aos poucos, assim, colocando as pecinhas assim no lugar, mas claro, vejo que a psicanálise ela tem o seu lugar aí, pode ajudar e muito, principalmente no que diz respeito ao que a gente falou tanto aqui desde o início, que é a escuta. Vamos parar para pensar quanta vida não vivida, né, esses adolescentes, quanta coisa que eles interiorizaram, né, durante a pandemia. Nós mesmo ali um período recluso ali no nosso lar. A gente é acostumado, né, com 30, 40 em cada turma que a gente entra e do nada tá na frente do computador. Exato, e você ligava, por exemplo, a TV, você ligava a internet, o que você via, e é natural em razão do contexto que estava acontecendo, você via a morte, você via a tragédia, né, o tempo todo, não tinha como você se desligar de tudo isso. Então você imagina uma cabeça, né, sendo exposta a isso o tempo todo. Puxa, o mundo está caindo lá fora. Né? Então, o medo, a ansiedade é natural. Foi algo que nos acometeu e ainda a gente sofre as consequências disso até hoje. Né? Mas é algo assim que a gente não vai conseguir simplesmente suprimir e apagar esse capítulo da nossa história. Né? E que a gente vai ter que usar como aprendizado em alguma hora do nosso dia, nossa vida. Né? Exato, então a gente precisa, vamos dizer assim, essas experiências ruins e dolorosas que a gente teve, a gente precisa elaborar, e o trabalho psicanalítico é muito, muito profícuo, muito proveitoso nesse aspecto, porque a gente precisa trazer à tona. Eu acho que o externar, como você falou, nesse ouvir sobre o que você passou, acho que é muito importante para vencer essas barreiras de sofrimento que principalmente adolescentes estão passando. Né? Exatamente. Olhar para esse quadro todo e trabalhar em cima dele. Se confrontar, né? Falando da palavra confronto. Então, isso é um processo, sim, longo. Né? Falando, por exemplo, de psicanálise. Tem outras linhas, é lógico, psicoterápicas, outras linhas de tratamento para lidar com todas essas questões, né? Cada uma delas tem o seu lugar dependendo da especificidade, né, do nível, da gravidade, né, da condição também. Mas, sim, vejo que a psicanálise tem o seu lugar e a sua importância nisso. Principalmente no processo de escuta, e você dá lugar de fala, por exemplo, a essas pessoas que estão passando por esse sofrimento psíquico. Se tiver alguém que queira saber um pouquinho mais, tal, eles podem entrar em contato com você e você faz atendimento tanto presencial quanto à distância também? Sim, no momento eu só estou fazendo atendimento online. Ah, legal. Então posso deixar também seus contatos aqui na descrição do vídeo. Pode deixar. Show de bola. Tanto a página do Insta, eles podem entrar no direct lá, acessar, tem os meus contatos e os seus contatos também. Tá, eu vou deixar os links todos na descrição, tanto da página do professor Oséias, lá eu já dizia Freud, quanto os contatos ali pessoais para trabalho também, para vocês entrarem. E caso você tenha alguém na sua família ou você esteja precisando trocar uma ideia e entender um pouquinho mais, às vezes consultar. Eu posso falar consultar, não sei se pode ser esse termo, mas é como se fosse, né? Sim. Uma consulta, troca de ideia para saber um pouquinho mais. E além da psicanálise,